Alexa olhou para o quadro, tentando entender o que estava escrito. Sua mente estava distraída e ela não conseguia se concentrar na aula, apesar de saber que isso seria importante para seus SATs. Sua irmã tinha uma consulta com o médico às 15 horas e ela precisava voltar para casa antes disso, mas a aula estava se estendendo mais do que o normal. Sua irmã Ariel não era como qualquer outra garota. Ela era autista. O autismo é um espectro que varia de leve a grave para diferentes indivíduos. No entanto, o de Ariel estava no último extremo do espectro, tornando difícil para Alexia e seus pais lidar com ela. Apesar de todos os seus esforços, Ariel era destrutiva e violenta. Nada do que eles fizeram mudou isso. Infelizmente, não terminou aí. Ariel também não conseguia andar. Ela sofria da síndrome de Guillain-Barré, uma doença autoimune que enfraquecia os músculos das pernas. Ela precisava de atenção e cuidados constantes. A consulta médica semanal, em especial, era uma aprovação e tanto. Ariel sempre tornava essas visitas extremamente difíceis, e Alexa estava se preparando mentalmente para a difícil tarefa que tinha pela frente. Assim que o som do sino da escola encheu os corredores, Alexa arrumou as malas às pressas. Sem esperar para se despedir de seus amigos, ela acelerou pelo corredor. Alexa, espere! Chamou Susan, sua amiga mais próxima. Lembra que vamos todos no Starbucks mais tarde hoje? Sinto muito, Sus. Hoje não. Prometo que vou compensar vocês, respondeu Alexa. Deixe-me adivinhar. É Ariel? Perguntou Susana. Alexa apenas deu a ela um olhar compreensivo que respondeu à pergunta. Desculpe, Sus, mas eu preciso ir. Te vejo mais tarde, disse Ariel. Antes que Ariel pudesse dar um passo à frente, Susan segurou sua mão. Quanto tempo mais, Alexa? Quanto tempo mais vai demorar para você viver sua vida? Você já fez muito por outra pessoa, mas nem metade disso por você. A juventude que você está literalmente jogando fora agora para sua irmã. Por favor, Alexa, só desta vez. Lágrimas se acumularam nos olhos de Alexa. Ela piscou para afastá-los e fugiu antes que tivesse um colapso no meio do corredor da escola. Ela não podia deixar que esses pensamentos a dominassem. Sua irmã precisava dela. Não foi culpa dela ter nascido assim. Como seus pais sempre disseram a ela. Alexa foi dotada de boa saúde, então ela deve usá-la para ajudar sua irmã em dificuldades. Ela afastou os pensamentos de ódio à espreita e se concentrou em chegar em casa. Alexa, por que você está atrasada? Eu disse para você voltar para casa mais cedo, não disse? Como você pode ser tão indiferente sobre a saúde de sua irmã? Antes que a Alexa pudesse responder, sua mãe continuou. Não estou interessada em suas desculpas. Médico diferente hoje, ele vai precisar ver isso. Alexa sentiu e correu escada acima. Ela se trocou às pressas, pegou todos os remédios que a irmã poderia precisar e os colocou em uma mochila. Ela então abriu o armário, cheio até a borda com coisas de Ariel, e viu o arquivo no canto superior direito. Ela estendeu a mão para pegá-lo, mas o som de vidro quebrando a distraiu. Ela desceu correndo para ver o que tinha acontecido. A cena que a saudou quando ela entrou no corredor era um caos absoluto. As almofadas estavam espalhadas por toda a sala, as cadeiras viradas para cima. Sentada no balcão estava Ariel. Cercando-a no chão, havia cacos de vidro. Eu disse que não quero ir. Ariel gritou ruidosamente. Por favor, querida. Eu prometo que este médico é muito mais legal e ele vai te ajudar a melhorar. A paciência na voz da mãe era evidente, totalmente focada em acalmar Ariel. Alexa deu um passo à frente para ajudar a pacificar sua irmã, mas antes que pudesse, sentiu algo perfurar sua pele. Levantando a perna, ela percebeu que um dos pedaços de vidro havia cortado sua perna. Mãe, pai, minha perna! Ela lamentou. O foco de seus pais, no entanto, estava totalmente treinado em Ariel, e sua voz foi abafada pelos sons dos gritos de Ariel. Alexa lentamente puxou o fragmento de sua perna e mancou até a cozinha para enfaixar sua perna.
Felizmente não foi um corte grave e ela conseguiu estancar o sangramento imediatamente. Ela se sentou na cozinha com seus pensamentos até que seu pai a distraiu, chamando: Alexa, traga a bolsa e a cadeira de rodas, por favor. Alexa mancou a escada acima e trouxe a bolsa e a cadeira de rodas de volta. A birra de Ariel parecia ter diminuído. Ela viu sua mãe carregando Ariel, que se agarrava com força a seu bichinho de pelúcia favorito, um unicórnio que ela chamava de Mystic. Eles entraram no carro enquanto Alexa colocava a bolsa e a cadeira de rodas no porta-malas e subia em seguida. Pegou tudo, Alexa? Perguntou seu pai. Sim, pai, podemos ir. Alexa, Ariel e seus pais sentaram-se do lado de fora da sala de consulta esperando sua vez. Os pensamentos de Alexa vagaram para que os seus amigos poderiam estar fazendo agora. Número 25, por favor, entre. Gritou uma enfermeira, afastando Alexa de sua linha de pensamentos, e eles entraram na sala. O médico pediu que explicassem o caso, e sua mãe explicou como os remédios não pareciam ter efeito duradouro. O desespero em sua voz era óbvio. Apesar de seus muitos esforços, nada funcionou. Entendo sua preocupação. Especialmente em casos como este, é difícil descobrir o que funciona melhor. Como você sabe, varia drasticamente entre as pessoas. Faremos alguns testes primeiro e depois decidiremos o que precisa ser feito. Antes disso, eu poderia ver quais medicamentos ela tomou e o diagnóstico anterior? Disse o médico. Alexa, passe o arquivo, querida, disse a mãe. Alexa abriu o zíper da bolsa e olhou para dentro. Para sua consternação, o arquivo não estava lá dentro. Seu rosto empalideceu. Ela tinha certeza de que havia pegado. Como poderia não estar lá? Ela verificou freneticamente os outros compartimentos, mas o arquivo não estava lá. Ela o havia deixado em sua casa. Ela olhou hesitante para seus pais e pôde ver a raiva enchendo os olhos de sua mãe. Antes que sua mãe pudesse repreendê-la, seu pai a cortou. Sinto muito, parece que não o temos hoje conosco. Isso não é problema, porém, sem consultar o histórico dela, não poderei receitar nenhum medicamento hoje. Você pode trazer na próxima consulta que eu prescrevo depois, disse o médico. A volta para casa foi solene. Alexa podia sentir a tensão no ar. Sua mãe estava brava com ela e ela sabia disso. Assim que chegou em casa, foi para o quarto e fechou a porta. Ela não queria pensar em como estragou tudo. Ela precisava de uma distração. Ela pegou o telefone e começou a navegar pelo Instagram. Tudo que ela viu foi o quanto o resto de seus amigos estava se divertindo enquanto ela estava aqui, odiando cada segundo de sua vida. Ela continuou perdendo todas as coisas boas que seus amigos tinham. Por mais que ela tentasse não pensar assim, os pensamentos amargos continuavam vindo à tona. Ela queria sua vida de volta. Ela estava cansada de sacrificar tudo pela irmã, que nem valorizava seus esforços. Ela também estava com raiva de seus pais por esperarem tanto dela. Ela odiava Ariel por roubar sua vida, e ela se odiava por ter esses pensamentos, mas não conseguia mais controlá-los. Ariel tirou tudo dela e a deixou vazia, como nada além de arrependimento preenchendo-a enquanto pensava na vida que poderia ter tido se não fosse por Ariel. Uma batida na porta distraiu de seus pensamentos e seus pais entraram. Alexa, precisamos conversar, disse sua mãe. Seu pai ficou ao lado em silêncio. O que você fez hoje foi inaceitável. Começando por chegar atrasada e depois esquecer o arquivo. Eu esperava mais de você. Enfatizei a importância de trazer o arquivo, e no entanto você esqueceu. Como você pode ser essa Alexa descuidada? Já não lhe disse muitas vezes que a saúde de sua irmã deve ser sua prioridade? Ariel vem primeiro. Enquanto sua mãe continuava a repreendê-la, pensamentos sobre o que Susan disse a ela na escola continuaram passando por sua mente. E ela decidiu que já era o suficiente. Esse é o problema, mãe. Ariel vem primeiro. Mas e quanto a mim? Eu não sou importante? Eu não importo? Você pelo menos percebeu que eu cortei minha perna?
Ariel é sua maior prioridade, mas ela não precisa ser a minha. Eu tenho uma vida fora dela, mas você não sabe disso, sabe? Porque você nunca esteve lá para mim, mãe. Nunca. Alex abriu a gaveta e tirou algumas medalhas de ouro empoeiradas. Você sabia que ganhei isso? Sou uma corredora e os pais de Susan sabem disso, mas vocês dois não. Tive a chance de melhorar, de fazer parte do time da escola, mas abandonei isso para Ariel. Desde o dia em que ela entrou em nossas vidas, tenho sacrificado meus sonhos, meus interesses e o mais importante, sacrifiquei ter paz. Sua voz falhou, mas ela continuou. Você e papai estavam sempre ocupados com Ariel. Todas as crianças tinham seus pais torcendo por elas. Cada vez, meus olhos examinavam as arquibancadas rezando para que talvez dessa vez você estivesse aqui para me ver correr. Mas você não estava. Você não estava lá quando eu ganhei a corrida. Você não estava lá quando eu chorei baixinho para dormir. Você não estava lá para minhas jogadas. Você não estava lá durante meus bons e maus momentos. Eu perdi vocês dois no dia em que ela nasceu. Lágrimas escorriam por seu rosto. Pronto, ela disse isso. Os pensamentos que ela vinha controlando todos esses dias foram expostos. Como você pode dizer algo assim, Alexa? Você... Antes que sua mãe pudesse continuar, Alexa a interrompeu e disse: Estou saindo, mãe. Vou ficar na casa de Susan durante a semana. Preciso de um tempo e eu não posso mais fazer isso. Alexa começou a fazer as malas e não deu atenção aos gritos da mãe. Ela pendurou a bolsa no ombro e saiu da sala. Seu pai a seguiu. Sinto muito, Alexa. Não se preocupe com sua mãe. Vou convencê-la. Vá fazer a pausa que você precisa. Alex deu-lhe um aceno de boca fechada e saiu de casa. Ela ficou do lado de fora, esperando que alguém a deixasse entrar. Susan abriu a porta e no segundo em que Alex a viu, ela caiu em seus braços e Susan a segurou com força enquanto ela soluçava. Elas ficaram paradas por alguns minutos até que Alexa se recompôs. Susan olhou para ela radiante de orgulho. Estou orgulhosa de você, Lex, por se defender. Você foi ótima e não duvide de sua decisão. Você precisa dessa pausa e finalmente pode ter um pouco de cor em sua vida. Alexa sentiu e deu a Susan um sorriso de alívio, sentindo como se o peso do mundo tivesse sido tirado de seus ombros. Alexa riu de algo que Jules havia dito. Ela estava saindo com seus amigos depois de muito tempo. Olhando ao redor para os rostos das pessoas, seus amigos ficaram ao seu lado, embora ela os afastasse. Ela sorriu. Finalmente as coisas estavam normais. Fazia 2 dias que ela havia saído de casa. Sentar aqui hoje, sorrindo de maneira tão despreocupada, era algo que ela ansiava por muito tempo. Para isso acontecer, parecia irreal. De repente seu telefone tocou, chamando sua atenção. Ela olhou para o identificador de chamadas. Lê-se mãe. Ela hesitou. Antes que pudesse decidir se atenderia ou não, Susan pegou o telefone. Hoje não, Lex, disse Susan. Sim, pela primeira vez você precisa esquecê-los, Lex. Jules concordou. O resto de seus amigos concordaram com a cabeça. Susan, por que você não desliga o telefone dela até amanhã? Sugeriu Jamie. Susan fez exatamente isso. A diversão e as brincadeiras de antes continuaram. Risos e conversas encheram o ar, e Alexa deixou sua família ficar em segundo plano, em sua mente, como seus amigos sugeriram. Ela se concentrou em aproveitar ao máximo o dia e decidiu não pensar em sua família, mas em vez disso, se divertir ao máximo. Eles passaram a noite toda dançando, bebendo, conversando e se divertindo muito. Alexa e Susan voltaram para casa depois de um longo dia fora. Susan, é você? Oh meu Deus, estou tentando falar com você há tanto tempo. Onde vocês duas estiveram? A mãe de Susan, Jane, exclamou freneticamente. Calma, mamãe. Eu disse que só voltaríamos hoje. O que aconteceu? Perguntou Susan. Alexa, seus pais ligaram. É Ariel.
O coração de Ariel congelou. O que aconteceu, Jane? Diga-me, o que aconteceu? Alexa estava quase gritando. Ela se foi, Alexa. Sinto muito, disse Jane. Toda a cor se esvaziou de seu rosto. Ela estava pálida. Alexa não conseguiu processar o que acabara de ouvir. Não. Isso não pode ser real. Ela caiu no chão tremendo e soluçando. Susan colocou os braços em volta dela, enquanto ela chorava com todo o coração. Jane levou Alexa de volta para casa. Alexa ficou em silêncio, ainda incapaz de compreender totalmente o que havia acontecido. Enquanto o carro desacelerava, Alexa pôde ver uma multidão reunida na frente de sua casa. Ela desceu e correu para a varanda da frente. Abrindo o caminho pela multidão, ela correu para a frente, congelando com a visão diante dela. Ela deu passos lentos em direção ao corpo deitado no caixão. Alexa não queria acreditar no que via. Sua mente se recusou a aceitá-la. Ela tinha visto Ariel apenas 3 dias atrás. Isso não poderia ser ela. Você! Como você ousa aparecer aqui? Lamentou sua mãe, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Você não tem o direito de aparecer aqui depois do que você fez. Mãe, o que aconteceu? Alexa perguntou, conseguindo sufocar as palavras. Isso importa? Você se importa? Sua mãe gritou, pronta para atacá-la, mas seu pai a segurou. Alexa, vá para o seu quarto, disse ele. Alexa estava deitada em sua cama, enrolada em uma bola, soluçando histericamente. Como isso pôde ter acontecido? Isso foi culpa dela? Como as coisas poderiam ter ido tão mal? Uma parte dela sabia que não era culpa dela, mas ela não podia deixar de se culpar. Se ao menos ela estivesse lá. Se ao menos ela tivesse atendido aquela ligação em vez de ser egoísta. Talvez ela pudesse ter ajudado. Talvez Ariel estivesse aqui com eles hoje. Como ela poderia ter sido tão cruel e egocêntrica? Uma batida ecoou em seu quarto, e seu pai entrou e sentou-se ao seu lado. Não leve a sério o que sua mãe disse, querida. É com a dor que ela está lidando. Não é culpa sua, Alexa. Quero saber como, disse ela. Houve um acidente. Nós a levamos às pressas para o hospital, mas sua condição piorou e os ferimentos eles não puderam fazer nada para ajudar. Saber como não vai mudar nada. Apenas saiba que não foi sua culpa. Ele respondeu como se para poupá-la da culpa. Ele colocou o Mystic na mão dela e disse: Ariel estava se agarrando a isso em seus últimos momentos, como se ela soubesse que estava acabado. Ela me disse para dar isso a você. Ela te amava, Alexa. Mesmo que ela nunca tenha demonstrado isso, ela a amava. Ele se levantou e foi embora. Alexa ouviu a porta se fechar atrás dela. Ela não conseguia parar de se perguntar o que tinha acontecido. Ariel caiu? Alexa poderia ter parado isso? Apesar do que seu pai disse, esses pensamentos atormentavam sua mente. Ela nunca poderia se perdoar por isso. Como ela poderia ter odiado Ariel? As lágrimas continuaram a escorrer por seu rosto. Antes que ela percebesse, ela havia adormecido, agarrada firmemente a Mystic. Alexa estava ao lado da cama de uma menina de 12 anos chamada Emma às 2 da noite. Ela também sofria de autismo assim como Ariel. Emma foi abandonada quando era jovem e não tinha ninguém para ela além de Alexa. Havia muitas crianças assim, para quem a única família que eles tinham era Alexa. Fazia 14 anos desde que Ariel faleceu. A culpa consumiu Alexa por anos. Um dia, ela decidiu que canalizaria sua culpa de maneira positiva. Ela estabeleceu um lar para crianças gravemente autistas e deficientes que não tinham ninguém para cuidar delas. Essas crianças se tornaram toda a vida de Alexa. Ela ficou com eles, cuidou deles, falou com eles e os deixou saber que não estavam sozinhos. Ela estava lá ao lado deles para tudo. Ela despejou todos os seus esforços para garantir que essas crianças recebessem o cuidado e o amor de que precisavam.
No começo, era difícil para Alexa fazer isso sozinha, mas conforme a notícia se espalhou, as pessoas vieram em grande número para ajudar. As doações chegavam de inúmeras fontes e Alexa não precisava mais trabalhar para pagar as contas. Em vez disso, ela poderia gastar seu tempo cuidando ativamente das crianças. De pé, aqui agora ao lado de Emma, Alexa se lembrou de Ariel. Ariel tinha a mesma idade quando faleceu, e Emma lembrava de Ariel. Ela relembrou seu curto período com Ariel. Ela sentia muita falta dela. Sim, ela era difícil na maioria dos dias. Ainda assim, nas ocasiões boas, ela era um anjo. Tudo que Alexa conseguia lembrar era de uma criança com um sorriso inocente, constantemente estampado no rosto. Ariel chorou baixinho, lembrando daqueles dias. Ela ouviu um barulho e percebeu que Emma estava acordada e rapidamente enxugou as lágrimas. Você está bem, Alexa? O que aconteceu? Ela perguntou com sua vozinha. Nada, Emma. Eu só estava pensando em alguém do meu passado. Alguém que partiu cedo demais. Alexa, você vai nos deixar? Emma perguntou, a possibilidade parecendo aterrorizá-la. Não, Emma. Eu sempre estarei aqui com você. Vocês, crianças, são toda a minha vida, e eu nunca vou me afastar de vocês, disse Alexa com firmeza. Agora, por que você não volta a dormir? Emma sorriu e fechou os olhos, com o coração tranquilo, sabendo que sempre terá alguém.